O tema de hoje é: sou crente, não posso falar em política. Olá, sou a pastora Elisa Rocha, estou aqui para mais uma videoaula e desde já convido você a se interessar em participar desse estudo maravilhoso, hoje dia 30 de janeiro de 2026, e estou aqui para mais um videoaula, para mais uma aula de ensino, estudo bíblico da Palavra de Deus, para o teu coração. Espero poder estar te ajudando através dessa aula. Desde já convido você a deixar seu like, deixar seu joinha, se inscrever em nosso canal, para que nós possamos alcançar aí mais número de pessoas que também possam ter a oportunidade de aprender conosco. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso aí. A aula hoje ela tem um tema muito polêmico, a qual todos nós já sabemos, né, que falar em política é um tema muito polêmico, principalmente dentro das igrejas do Brasil. Mas hoje a gente vai estar aqui tirando algumas dúvidas, né? Creio que minha e tua também. A gente vai poder abordar textos bíblicos, né? O estudo ele é totalmente baseado nos textos bíblicos da Palavra de Deus. E eu convido você a prestar atenção, convido você a pegar seu lápis, sua caneta, tá bom? Seu caderno para você fazer as anotações aí, e Jesus ele vai ter uma palavra abençoada para o teu coração. Então, o primeiro tema que a gente vai estar abordando aqui hoje, o primeiro ênfase está no livro de Gênesis, capítulo 41, o verso 38 e 40, né? José, o governador do Egito. Então, todos nós já conhecemos essa passagem, todos nós conhecemos a história de José. José foi um jovem, né, a qual sonhava os sonhos de Deus, não é o sonho dele, é o sonho de Deus. Então, a Bíblia ela relata, né, sobre a história de José, que foi ali vendido, né, pelos seus irmãos, desde muito jovem, ali sempre sendo rejeitado no meio de sua casa, principalmente pelos seus irmãos, a qual tinham inveja ali de José. Mas claro que a gente sabe que quando há um projeto de Deus na nossa vida, sempre vai causar um impacto diferente na vida daqueles que estão em nossa volta. Pois bem, então Gênesis 41 e o verso 38 e 40 diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que realmente a Bíblia está falando, né? Quem realmente foi José. O verso 38 diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Aqui tem um primeiro detalhe, que haja o Espírito de Deus. Então, o Faraó, né, ele vai questionar ali com seus súditos, né, se haveria alguém ali como este, como quem? Como José, né? Porque ele reconhece ali que habita o Espírito Santo de Deus sobre a vida de José. E o 40 diz assim, ó: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente o trono, e eu serei maior que tu, né? E disse mais Faraó a José: Veis aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito, né, irmãos? E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai, assim pois sobre toda a terra do Egito, né? Governador. Então, a primeira base a gente já tem aí de José, né? E a gente sabe, irmãos, que quando Deus ele tem um chamado, quando Deus ele tem um projeto, não tem como fugirmos desse projeto, né? Olha só, Deus escolhe José por propósito. Deus envia antes mesmo, né, através, né, das circunstâncias. O que acontece? O José já era escolhido, mas José vai passar por momentos muito difíceis da sua vida, né? José ali rejeitado, José vê que na casa dele algo acontece, tem movimentações diferentes em relação a ele, principalmente com seus irmãos, né? E com certeza isso era algo que poderia ali incomodar José, por sempre estar ali sendo rejeitado, por sempre estar sendo deixado de canto, mas é porque havia um propósito maior da parte de Deus, né? E Deus ele tinha esse propósito com José, só que ele, para cumprir o propósito, ele envia primeiramente José, e claro que de uma forma não muito aos nossos olhos aprazível, né, irmão? Porque a gente vai entender, né, que José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, né? Então, quando isso acontece na vida de José, não foi algo que aconteceu somente por causa da inveja, somente porque os irmãos de José não gostavam dele, somente porque os irmãos de José tinham inveja. Não é somente por isso. O que está acontecendo aqui já é uma obra divina. É algo da parte de Deus, já é o preparamento para aquilo que Deus colocaria sobre a vida de José, né?
ele ali é vendido como escravo, havia um plano de salvação para ele e para toda a sua família. E também tinha um projeto de Deus na terra. Quem acreditava em José? Pois nem mesmo seus irmãos. Então a gente vai ver dentro desse texto, eu já até te convido, né, quando você for fazer esse estudo, leia aí todo o capítulo 41, leia toda a história de José, para você entender melhor como que José chega no governo. O que primeiro acontece com José? Então José ali, ele vai, né, irmãos, começar uma caminhada árdua, uma caminhada que não foi fácil, mas também não foi impossível, porque Deus havia estado sobre a vida de José, e por onde José ia, aonde José estava, ali estava o Senhor com ele. Então a gente vai entender que quando o faraó, ele vai designar José a governador do Egito, é claro, irmão, José, ele já passou por várias situações, só que agora ele está diante de um rei que não servia o mesmo Deus que ele servia, de um rei que escolhe ele porque viu nele o Espírito de Deus e reconhece. Né? Então José, ele passa a governar toda a terra do Egito, toda a casa de Faraó. Ele apenas deveria, né, irmãos, deixar ali, ele tinha que obedecer somente o trono real, que era o trono ali de Faraó, porque naquela época era o rei, né, daquele lugar. Então um governador não era maior que um rei, como hoje, né? Um governador não é maior que um presidente. O presidente sempre está em primeira colocação. Então, a gente, às vezes, tem muitas questões que falta a gente entender mais sobre a questão da política. A gente vive em um país, né, que a gente tem a liberdade para pensar, para decidir tudo o que queremos para a nossa vida. Mas, infelizmente, nas igrejas evangélicas há uma dificuldade muito grande de nos ensinarmos, né, o que realmente é, né, falar de política, o que realmente a política, se tem influência dentro da Bíblia Sagrada ou se não tem. Porque eu mesmo cresci no evangelho entendendo que crente não podia conversar de política, crente não podia falar de política, o crente que falasse política já estaria em pecado, já era até mesmo disciplinado. Irmão, mas a Bíblia toda vai trazer para nós textos e bases bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sobre política, sobre homens que Deus separou para colocar no governo com um propósito. E não é diferente nos dias de hoje, tá bom? Nos dias de hoje, Deus também usa dos planos dele, usa as pessoas quem ele quer usar, coloca sobre governo, coloca como autoridade, né? Para estar aí fazendo o uso daquilo que Deus deu. Tanto que o plano de Deus na vida de José, para ser já governador, por tudo que José passa, é porque quando chega a fome em toda a terra, quando começa a acontecer coisas drásticas na terra, quem é que vai socorrer a família de Jacó? Quem é que vai ser a coluna? Quem que vai ser o porta-voz de Deus? É José. Mas José só consegue fazer isso quando ele já está no governo. José só consegue fazer isso porque José já estaria onde Deus teria permitido que ele estivesse. Então eu quero deixar um alerta para você aqui, que tem pessoas que vão estar no governo pela determinação de Deus. Tem pessoas que vão estar sendo colocadas ali porque Deus enviou para que o povo de Deus não viesse perecer. É por isso que a gente precisa ter boa escolha, né, em decidir quem comanda, né, quem governa o nosso país. Né? Hoje é claro que eu não estou aqui fazendo menção desse estudo para que você questione ou para que você discuta. Política realmente, para quem não entende política, não é para ser discutida. Mas a Bíblia está nos dizendo que José foi governador. Como é que eu não posso falar em política, eu não posso debater a política, eu não posso estar brigando por causa de política, eu não posso colocar a política no altar de Deus, mas eu posso estudar e aprender para que eu possa fazer uma escolha certa, para que o meu voto, para que a minha atitude seja uma atitude que me gere frutos no futuro da minha escolha, né? Então José foi escolhido pelo rei do Egito, ali que era Faraó. Né? Se o próprio faraó, na determinação, porque tudo era projeto de Deus, escolhe José, por que nós não podemos escolher quem realmente Deus quer que nós escolha? E muitas das vezes a gente endurece o coração, porque a gente não quer entender, principalmente pessoas que hoje pegam a política como debate, como discussão de esquerda, de direita, mas isso aqui dentro desse estudo não vem ao caso, irmão. Aqui não tem esquerda, aqui não tem direita que manda, aqui tem Jesus, tem Deus que deixou a mensagem para que nós possamos aprender.
para que a partir de hoje a nossa mente seja bem esclarecida em termos de política e a gente saber o que realmente falar ou fazer. Bem, outra pessoa, né, outro personagem que eu quero trazer para você aqui, ele é um homem, né, a qual também eu creio que você conhece a história dele, chamado Neemias, né? Neemias também, viu, irmãos? E eu confesso para vocês que quando eu comecei a preparar esse estudo, né, eu não ainda sabia que Neemias tinha sido governador, tá bom? Mas, né, a palavra de Deus, ela deixa bem claro, Neemias capítulo 5, vamos lá, Neemias capítulo 5, pega a sua Bíblia e acompanha, tá bom? Tudo dentro da Bíblia Sagrada, vamos acompanhar, vamos prestar atenção, né? Para que a gente estude e seja aí uma bênção. Neemias capítulo 5, olha só, capítulo 5, e o verso 14 diz assim, 5:14, vai nos dizer assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos nem eu e nem meus irmãos comemos pão do governador, tá bom? Então, Neemias também foi, né, um homem aí, que a qual Deus escolhe ele. A gente costuma mais pregar, né, sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. A gente costuma mais trazer essas mensagens aí de histórias ali que fechou, né, digamos ali, o texto e contexto da vida do personagem. Então, mas Neemias, ele foi um homem escolhido por Deus e ele vai ser nomeado a governador. Como sempre falo, leia o estudo, sempre o capítulo inteiro para você compreender, tá bom? Que eu não tenho como ler todo o capítulo, então eu leio apenas os versículos. Vamos lá. Deus colocou Neemias no poder para que, através de sua vida, sua lealdade e humildade, ele cuidasse do povo que tanto havia sofrido na mão de outros governadores corruptos. Neemias governa e trabalha focando no bem-estar do povo em vez de vantagens pessoais. Deus escolhe quem tem temor a ele. Então, o que acontece? Neemias, ele vai ser nomeado governador em um tempo muito complexo, em um tempo muito difícil, a qual, né, Jerusalém inteira estava passando por decadência, né, estava passando ali por grandes lutas, grandes batalhas, né, todo o povo ali de Deus, né, da nação ali do povo de Judá, e Deus, ele vai usar, né, Artaxerxes, né, para nomear Neemias a governador, né? Ele usa aí este rei para nomear Neemias. Aí você só lê aquela parte que diz assim: em Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém, e se levantou Sabalate, se levantou Tobias. Não aconteceu bem assim. Para Neemias chegar a esta ocasião, o Senhor precisou preparar também, né, o cenário de Neemias. E o cenário que Deus prepara para Neemias é usando este rei, é usando alguém para colocar Neemias também no poder, porque o povo já havia sofrido demais em outros governos. O povo já estava cansado, sabe? E Deus já estava cansado de ver o povo sofrer. E quando o Senhor ele chama Neemias, quando ele escolhe Neemias, ele já escolhe também com um propósito, viu? Tudo tem um propósito de Deus, né? Então Neemias às vezes, olha, nem ele nem seus irmãos comeram o pão do governador. O que quer dizer isso? É que todos os governadores, né, que se sentavam ali à mesa de um governador, eles tinham requisito, como tem hoje, né, irmão? Um governador, ele tem aí seu gabinete, ele tem o seu bom salário, um presidente mora ali na casa presidencial, tem um bom salário, tem as melhores comidas, tem cargos particular. Então, tudo isso, né, é dado às pessoas do poder legislativo. E Neemias, o que ele vai fazer? Neemias tinha visto tanto o sofrimento do povo, o povo já sofria tanto com os outros governos, porque os outros governantes, eles entravam no governo justamente pensando em si próprio, justamente para encher seus bolsos, justamente para maltratar o povo necessitado.
Era aqueles governantes que não cuidavam do povo, não cuidavam da sociedade, mas pensava em si próprio, preparava seus banquetes, né? Estava ali morando em seu conforto, mas não estava preocupado com quem estava do lado de fora. Não estava preocupado com o povo humilde, o povo íntegro, o povo justo, né? E quando Deus ele vai chamar, por incrível que pareça, que mais aqui no decorrer do estudo você vai ver que existe outros governadores que justamente Deus coloca eles no poder por usar de misericórdia com a vida do povo necessitado. Então, Neemias, ele vai dizer que durante aqui, ó, o verso 14 vai dizer assim, ó, até o dia 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos pão do governador. 12 anos, Neemias governou. 12 anos não são 12 dias para um governo, uma pessoa só no governo. Então, Neemias governa por 12 anos, e 12 anos ele não come o pão do governador. O que ele está querendo dizer? 12 anos eu não usufruí do que era direito meu. 12 anos eu não usufruí do que só me beneficiava para me cuidar do povo. Então, Neemias, é aí que entra a questão, né, de Neemias ter a liberdade e a autorização para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Porque não é diferente. Hoje, um governador que governa um estado, né, ele vai buscar recurso, ele tem que ir até a presidência, ele tem que correr atrás de meios de conseguir recurso para levar para esta cidade, né, para que a obra seja concluída. Pois não era diferente na vida de Neemias. Não era diferente nos governadores do passado, sabe? Então, Neemias, ele vai se preocupar em que ele poderia se preocupar com ele mesmo. Ele poderia dizer assim, nossa, agora eu já sou governador, Deus me botou no governo, agora eu vou comer bem, eu vou descansar bem, eu tenho um lugar confortável para estar, eu vou colocar toda a minha família, vou dar emprego para todo mundo, vou juntar todo mundo. Não, não. Ele vai se preocupar com a nação. Ele vai se preocupar com o povo. Você já conheceu esse governador? Você já conheceu esse prefeito? Você já conheceu esse presidente que é assim? Esse vereador, esse deputado, esse senador? Que se preocupa com o povo? Que se preocupa com quem realmente sofre? Que se preocupa com quem realmente está necessitado? Ou você também já não conheceu aquele que só pensa nele? Aquele que só está enricando, né, à custa do poder, pelos benefícios que o poder dá a ele? Então, é por isso, né, que eu sempre vou estar aqui no final do estudo falando para mim e para você. É por isso que nós, como cidadãos, né, precisamos saber decidir. O nosso voto decide quem nós coloca no poder. O nosso voto decide se eu coloco quem teme a Deus ou se eu coloco quem não teme a Deus. Somos nós que decidimos um país melhor. Somos nós que decidimos como agir. Somos nós que decidimos como fazer com que as obras de Deus, com que as promessas de Deus se cumpram. Então, Neemias vai ser designado, e Neemias era um homem que temia Deus. Era um servidor do céu. Era alguém que tinha os princípios em seu coração. Era alguém que tinha humildade no seu coração. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando um justo governa, todos os justos se alegram. Mas quando um ímpio, quando um incrédulo, quando alguém que não crê no nosso Deus governa, todo justo perece. Gente, isso é tão claro, e muitas das vezes a gente tem tanta dificuldade em decidir, a gente tem tanta dificuldade em ver a verdade. Esse é o problema. Nós, como igreja, nós temos dificuldade de aceitar a verdade, porque a gente até vê, o problema é aceitar. Saber da verdade, a gente sabe, o problema é aceitar, né? A aceitação ainda é um problema muito grande dentro da igreja do Brasil. Então, né, para você que também não sabia, Neemias também foi, né, nomeado, né, que nos dias de hoje é eleito como governador, né, de Judá, né, na província ali de Judá. Então, ele vai ali ser um homem leal, né, no governo durante 12 anos, principalmente preocupado com quem estava sofrendo. Os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, a cidade estava um caos, e ele, através desse poder, ele vai reconstruir o muro, ele vai ajudar, ele vai fortificar, ele vai fazer algo extraordinário durante 12 anos, tá bom? Então, leia Neemias capítulo 5, dele do 4 para frente, você vai entender muita coisa, e Deus, ele vai te dar a direção certa. Então, falar de política não é o problema. O problema é colocar a política no coração.
na política, usar, né, colocar no coração a política e usar como debate ou discussão, onde nada nos acrescenta, saiba escolher seus representantes, né? E a colheita dos seus frutos será bom. Então, irmãos, você ter sua opinião, você ter a sua escolha em quem você vota, em quem você decide que quer te governar, essa é uma opinião sua, é uma opinião pessoal, né? Mas você cristão, você cristã, o que acontece com a política em nosso meio, que é uma das coisas que nunca é ensinado na igreja. Infelizmente, né, se algum pastor for ver esse vídeo aqui, ele já vai ouvir isso. Infelizmente, hoje, pastores, líderes, têm a dificuldade de disciplinar e discipular a sua igreja com todas as questões. É por isso que hoje a gente tem dificuldade de enfrentar certas situações, porque não fomos ensinados, não fomos alertados, não fomos preparados para isso. Então, como eu falei no início, eu sempre tive muita dificuldade em falar, né? Nem gostava que alguém falasse sobre política comigo, nunca gostei, nunca dei muito crédito, até mesmo para votar, escolher certo, porque eu colocava na minha cabeça que eu tinha aprendido: crente não fala de política, crente não conversa de política, crente não se envolve com política. Então José, quem era ele? Então José não servia a Deus. Então Neemias não servia a Deus. Aí fica meio contraditório dentro da mensagem de Cristo, né, irmãos? Então, não é errado você ter sua opinião, não é errado você escolher quem você quiser. O que a igreja de Deus precisa entender, que política não é para se discutir no altar. Altar é lugar de se pregar salvação, lugar de se pregar restauração. Altar não é lugar de se pedir voto. Altar não é lugar de você estar debatendo. Altar não é lugar de pastor tá no dia perto da eleição incentivando a ovelha a voltar em quem ele quer que ela volte. Altar é lugar de pregar. Agora, aquele dia do ensino, o dia que o pastor tira, o dia da escola bíblica dominical, o pastor vai abordar esse tipo de assunto, vai preparar a sua igreja, vai ensinar a sua igreja, porque quantos crentes que estão na igreja que não sabem que esses homens foram governadores? Quantas pessoas? E outros que a gente vai ver, viu, irmãos? Não conhece, não sabe das histórias, porque nunca foi falado, nunca foi ensinado. Aí você pode dizer, mas a Bíblia está aí, quem quiser aprenda. Mas então para que existe um líder? Para que tem um mestre? O mestre é para isso, o mestre é para nos ensinar, o mestre é para nos direcionar, né? E como eu falei, não fique entrando em debate, não discuta com ninguém, isso é feio demais para uma pessoa cristã. Tá discutindo, tá debatendo, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Eles acabam tanto colocando a esquerda e a direita que eles esquecem de ser de Jesus, né? Mas o que a gente precisa fazer é entender dentro da Bíblia Sagrada como é que nós vamos escolher, fazer nossas escolhas. Porque, vamos lá, irmão, de verdade, quem você escolhe? Quem teme a Deus ou quem não teme a Deus? Qual tem sido todos esses anos a tua decisão? Qual tem sido todos esses anos a tua escolha? Com o teu vereador que tu escolhe, com o prefeito que tu escolhe, com o senador que tu escolhe, com o deputado que tu escolhe, com o presidente que tu escolhe, com o governador que tu escolhe. É alguém que teme a Deus? É alguém que tem a capacidade para cuidar do povo? É alguém que tem a capacidade de cuidar dos princípios? É alguém que tem a capacidade de legislar com amor e cuidado? Porque aqui José, ele vai cuidar, e José está no território inimigo, mas se torna governador, e quando chega a fome, quando chega a seca, o tempo ruim, José vai ser canal de bênção para muitas famílias que serviam a Deus, para o povo de Deus e até para a sua família, porque ele manda buscar Jacó e seus irmãos que estavam a perecer, porque Deus tem projeto, e onde tem projeto de Deus tem bênção, viu? Tem sofrimento, mas também tem bênção, né? Então fica para você aí, tá bom? Neemias, governador da província de Judá, né? Então agora a gente vai para o próximo. É alguém que provavelmente, eu não sei, né? Talvez aí você conheça nessa pessoa. O nome dele se chama Gedalias, né? Ele foi aí governador também de Judá, e ele está em 2 Reis, capítulo 25, e o verso 22 e 23. 2 Reis, capítulo 25, verso 22 e 23. Né? Então, a gente vai conhecer aqui a história aqui desse governador, né? Quem era Gedalias e por que, né, que ele foi escolhido aí como governador, né, em Judá. Vamos lá, né, irmãos? Aqui, ó, Gedalias, perdão, não é aqui.
governador de Judá, né? Segunda Reis, capítulo 25, o verso 22 e 23. Gedalias foi um governador bem justo, governou logo após a destruição de Jerusalém. Ele governou os remanescentes, pobre deixado para trás. Política de submissão. Ele defendia uma postura para que fosse evitado mais destruição ao povo sofredor. Mas foi morto por inveja. Ele era amigo de Jeremias, o profeta, né? E o profeta Jeremias, junto com Gedalias, né? Ali foi um intercessor na vida de Gedalias, né? Porque as obras de Gedalias eram pacíficas, o governo dele era pacífico. Então, tudo que tem pacificação, né, tem Deus. Então, aqui, né, Gedalias, ele foi escolhido pelo Senhor, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Segunda Reis, capítulo 25, 22 e 23. Vamos ler 20. O contexto diz assim no versículo 23. Gedalias governa, mas Israel matam, né? Então, alguém vai matar ele, né? Ouvindo aqui, é o 20... Deixa eu me atualizar, irmãos, tá bom? 22 e 23, o versículo que é para lermos. Porém, quando o povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que deixara ficar após sobre ele por maioral, e Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, né? Aí Gedalias governa, mas Israel mata. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedalias, o maioral, né, como governador, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joana, filho de Careá, e Seraías, filho de Tenumete, e Netofatia, e Jazaías, filho de Macatita, eles e os seus homens, né? Gedalias jurou a eles e seus homens, ele diz, não tem mais ser servo dos caldeus, ficai na terra e servir ao rei da Babilônia, bem vos irá. O que está acontecendo aqui? Gedalias, né, ele vai governar, né, aí o povo de Judá numa situação muito difícil, né? O povo sobrou algum povo ali, o povo, né, do Senhor, que sobra o povo justo, o povo sofredor, não era só o povo do Senhor, não, viu, irmãos? Né? Ele vai governar em um tempo muito difícil, logo após a destruição de Jerusalém. Né? A cidade estava toda destruída, a cidade estava um caos, tá bom? Então, quando ele entra no governo, né, quando ali o governo é passado para ele, a preocupação dele era não ver mais o que estava acontecendo, ou o que já havia sido acontecido. A preocupação dele não era mais ver a destruição. Então, o que ele faz? Ele vai ter um governo pacífico, ele governa pacificamente. Né? Aí o rei Nabucodonosor, que era o rei ali da Babilônia, né? Então, por Nabucodonosor estava tudo bem, governar pacificamente, né? Não ser aquele governador que buscasse guerra, que procurasse problema, que procurasse confusão. E Gedalias entra, né, com esse poder de submissão, ele se submete. Então aí, né, a gente vai ver também lá em Jeremias, né, tem a história dele também, né? Que lá em Jeremias a gente vai entender que ele... a família dele toda era amiga da família do profeta Jeremias. E aqui dentro desse texto também, Jeremias, ele vai, olha, preste atenção. Jeremias, ele observa, né, que o governo de Gedalias era um governo bom. Era um governo, poxa, o homem está pacificador, o homem não quer guerra, ele está querendo arrumar a cidade, ele está querendo organizar, e ele se preocupava com o povo que estava sofrendo, o pouco povo que tinha se restado. Sabe? Porque naquela época, irmão, o povo perecia demais, o povo escravo, o povo que ainda não estava liberto, principalmente do exílio babilônico, era um povo muito sofredor, não era fácil, não é como nos dias de hoje, né? Mas, infelizmente, ele vai governar somente por 2 meses, né? Então, o resto da história dele está lá em Jeremias, capítulo 40, capítulo 41 e o capítulo 42, tá? Você vai ver, né, a união de Gedalias e o profeta Jeremias, né? Por que eu escolhi Gedalias para me mencionar aqui, né? E por que Jeremias? Deixa eu te falar. Porque a gente tem uma dificuldade hoje,
Por exemplo, se você for aí falar de um político que você gosta dele, que você apoia ele, um político do bem, tá, irmãos? Quando eu falo do bem, irmãos, eu tô falando de alguém que teme a Deus, de alguém que anda como os princípios de Deus. Eu não tô falando porque ele é do mal, porque ele é do inimigo. Não me interpretem a mal, né? Mas alguém que tem um temor de Deus no seu coração, alguém que serve o Deus que nós servimos, é alguém do bem. Então, quando você decide até mesmo defender essa pessoa, muitas das vezes você é atacada, você é homem de Deus, nem parece que você profetiza, não parece que você é um profeta de Deus, porque você está aí defendendo fulano, ou porque você está orando pela vida do fulano, né? Quantas pessoas que você já conheceu aí, que é amigo de alguém que está na política, né? E aí o povo assim, amigo de político não é mais crente, se aliou com político já perdeu tudo. Não, Jeremias, ele se aliou, né? Jeremias, ele está ali, ele é um intercessor, ele é alguém que está fazendo parte ali do governo de Gedalias, mas ele não se corrompeu, porque ele está no lado de alguém que não estava corrompido. Ele estava apoiando alguém que era do lado do bem, ele estava apoiando alguém que estava sendo pacificador, ele estava apoiando alguém que estava sendo num governo submisso, né? Porque foi isso que Gedalias fez. E o que chama a atenção de Ismael para matar Gedalias era a submissão desse governador. O que é submissão, irmãos? É aquela pessoa que está governando, mas sabendo quem manda nele, ele governa com atenção, ele governa com cautela. Se ele está vendo que aquela terra, aquele lugar está cheio de guerra, ele vai governar de um jeito que ele vai passar para aquele lugar, né, que ele não está querendo guerra, e a pessoa ali vai se agradar, porque a Bíblia diz que Nabucodonosor, quando observa o governo de Gedalias, se agrada, diz, não, ele está num governo pacífico, ele não quer guerra, não quer problema, pois tá bom, que ele governe bem, que ele faça uso, né, do poder que está sobre ele, que foi ele mesmo quem colocou ele. Por que que ele escolhe Gedalias? Por ser um homem humilde, por ser um homem temente a Deus. Preste atenção, irmão, muitas das vezes a gente tem tanta dificuldade, a gente julga tantas pessoas, enquanto Nabucodonosor vai olhar para ele, vai ver Deus na vida dele. A mesma coisa foi Faraó. Faraó olha para José e vê Deus na vida de José. E não foi só porque José interpretou sonho. Não foi só por isso. José era um homem sábio, um homem íntegro. José está dentro da casa de Potifar, mas ele não se contamina. Mesmo sendo acusado, ele se posiciona. Então, as pessoas, quando elas te veem de fora, para elas te ver como uma mulher de Deus, homem de Deus, não é por causa da roupa que você anda, veste, não é por causa da Bíblia que você carrega, é pelo teu comportamento, pelo teu caráter, é que faz alguém ver Deus na tua vida. Então, Nabucodonosor, ele percebe que o governo de Gedalias era um governo pacífico, um governo que ele entende que não queria mais guerra, não queria mais problema. E isso causa inveja. Por que causa inveja? Porque a oposição não quer isso, a oposição quer brigar. A oposição, ela quer guerrear. A oposição, ela quer matar. Ismael era oposição. Ismael quer matar. Ismael quer destruir, porque coisa boa para quem não é bom, não presta. Viver tranquilo para quem não gosta de viver tranquilo, não é bom. E a gente sabe que no Brasil a gente tem muito isso. Não é só no Brasil, não, viu? É em todo o território da terra tem isso. Né, governantes maus, pessoas que governam a cidade, o estado, o país, mas governam com o coração entregue às coisas malignas. Entregue, né, irmão, ao pecado, entregue mesmo às vaidades do coração. Então, o que nós vamos esperar, né, de alguém que está nos governando, alguém que quer guerra? Como é que nós podemos esperar coisa boa de alguém que não quer coisa boa? Como é que nós podemos esperar coisa boa de um governo, de alguém que não está nem aí para o povo, de alguém que não está nem aí para o que tu sente, para que tu deixe de sentir? Gedalias, ele vai se preocupar com o povo que sobrou, ele vai cuidar do povo, porque o povo já tinha sofrido demais no exílio, o povo já estava decadente demais, né? Então ele não vai pensando nele, e Jeremias aí faz sua participação, né, irmãos? Né? Entenda, ó, é 2 Reis, capítulo 25, o verso 22, 23, mas leia todo o capítulo, e Jeremias 40, 41 e 42, tá bom? Não vou ler tudo aqui, porque fica muito prolongado, mas você puxa na sua Bíblia lá e você vai ver, né? Lá também Jeremias vai falar que Gedalias está governando, virou governador, e Jeremias ali com ele, Jeremias, e preste atenção, no final disso tudo, sabe o que acontece? É que Jeremias,
que está ali alegre porque alguém justo está no poder, porque alguém justo está fazendo bem para o povo, que Jeremias tanto lutava para isso. Quando Ismael mata Gedalias, 2 meses só, em 2 meses só, né, que ele está ali governando. E nesses 2 meses, o que é que acontece, irmãos? Ele morre. E quando ele morre, quem perece? O povo justo. E Jeremias também vai passar por situação difícil. Porque Jeremias ele vai agora ser levado para a Babilônia forçado, é levado novamente ao cativeiro. O povo vai começar a sofrer, ele vai começar a profetizar. Quando ele fica sabendo da morte de Gedalias, ele é levantado, né, ali para profetizar, ele vai mesmo falar, ele confronta mesmo, sabe, irmãos? E, infelizmente, o povo vai perecer, né? Só não mataram Jeremias, mas levaram Jeremias de novo a cativo. Então, o profeta vai voltar a sofrer, a nação vai voltar a sofrer. Por quê? Porque alguém do bem foi tirado do poder através de morte, né? Alguém que estava fazendo bem e alguém que olhou com inveja, alguém que do lado oposto olhou e disse, não, isso aqui tá bem, nós temos que matar, nós temos que destruir, né? Então que esse fique de um alerta para nós, tá bom? Que o que acontece com quem quer fazer o bem? E isso não é só em questão de governos, isso serve para todas as áreas das nossas vidas, em todas as posições sociais, né? Quando a gente está fazendo bem, a gente desperta a ira. A gente desperta o ódio no coração de pessoas invejosas. Quando você faz o bem, você desperta o desejo de alguém te matar, de alguém te ferir, de alguém não te querer mais por perto, de alguém querer destruir teus sonhos. Sabe, foi assim que os irmãos de José também fizeram. José fazia o bem, José tinha um coração bom. Mas os irmãos desejam matar. E só não mataram José porque Rubens, né, o irmão mais velho, se não me falha a memória ali de José, ou o caçula, parece, não lembro bem, irmãos, diz assim, não, nós não matemos ele, lança ele numa cisterna, mas ninguém toca na vida dele. Ali ele ficou temeroso de deixar os seus irmãos tirar a vida de José. Mas o desejo era para a morte. O desejo era para matar. Matar quem tinha projeto. E não é diferente nos dias de hoje, hein? Quantas pessoas querendo matar pessoas boas? Quantas pessoas querendo tirar alguém do lugar onde Deus colocou, na marra, na força? Quantas pessoas, né? Alguém que faz o bem, né? Alguém do lado do bem. Porque pessoas que fazem o mal, a terra já está cheia, né, irmãos? Então, tá aí, né? Gedalias é um homem que ele não era um profeta, ele não era um homem que andava anunciando o evangelho, né? Mas despertou em Deus o desejo e a vontade de colocar ele por causa do seu coração, por causa da sua lealdade. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem todo mundo que anda de terno, nem todo mundo que anda de vestido, né? Toda mulher, nem todo homem que anda bem arrumado como profeta ou como uma profetisa, são pessoas que vai ter chamado para ocupar algum cargo, alguma posição mais elevada. Tem pessoas que não andam com essas qualificações, mas tem um coração que chama a atenção de Deus. Tem um coração que faz Deus se agradar dele. Então, hoje, você vê que a gente tem essa dificuldade, né, irmãos? A gente tem dificuldade para entender. Às vezes, eu mesmo, irmão, já fui uma mulher de julgar muito os meus governantes, principalmente pessoas que eram da igreja. Ah, depois que esse daí vai, se for para lá, tu vai se corromper. É verdade. Tem muitos que entram que se corrompem, mas ainda tem remanescente, irmãos. Tanto que Gedalias, ele vai, irmãos, governar o povo de Deus. Ele precisa governar os remanescentes que tinham sobrado. E ele também era o remanescente que tinha sobrado. Ele também estava no meio do povo que estava sofrendo. Mas pelo seu coração, pelo seu caráter, ele é escolhido para ser governador. Então, irmãos, a gente precisa entender que o que qualifica nós não é a roupa, não é a unção, não é quantos talentos nós temos que nos qualifica diante de Deus, é o nosso coração, que precisa ser um coração bom para chamar a atenção de Deus. Então, aqui a gente vai agora para o próximo governador, que foi Daniel. Eu acredito que isso aí você já deve ter visto, né, na Bíblia, ou ouvido alguém falar. A gente vai para Daniel, capítulo 2, né? Vamos ver aqui Daniel. Daniel também foi um governador levantado aí, irmãos, né, para fazer o bem. Então, a gente tem essa dificuldade, sabe, igreja? Uma dificuldade muito grande de aceitar
os projetos de Deus, de aceitar as coisas do Senhor na nossa vida. Então, você crente, já fique ciente. A partir de hoje, abra sua mente. Não discuta sobre política. Não confronte ninguém por causa de política. Mas se posicione na sua escolha. Se posicione no seu conhecimento. Conheça diante da Bíblia Sagrada para que você não seja mais influenciado por ninguém. Para que você não seja influenciada pelos vídeos que você vê na internet. Né? Falando de um, falando do outro. Você escuta um negócio ali, depois você já escuta o outro. Não, se influencie pela Bíblia Sagrada e você terá um bom futuro e um bom lucro, hein? Daniel, capítulo 2, o verso 48 e 49. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. 48 e 49 vai nos dizer assim, ó. Então o rei engrandeceu Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel estava às portas do rei. Olha que extraordinário. Olha o que Daniel vai fazer. Olha como é que Deus escolhe os dele, irmão, para governar a sua nação, o seu povo. Daniel estava no exílio babilônico. Gente, como é que pode isso? Como é que pode Deus escolher alguém que está dentro do exílio para levantar governador? Para colocar como autoridade? Tudo que Daniel passa ali dentro, tudo que Daniel está passando no início do seu processo era propósito para que chegasse esse momento na vida de Daniel. Daniel agora é constituído governador. Preste atenção que no versículo 48, 49, Daniel, quando ele recebe o cargo de governador, a primeira coisa que ele vai pedir ao rei, né, para que o rei permitisse que fosse constituído Sadraque, Mesaque e Abednego, para estar lado a lado, né, sobre esse governo, trabalhando, né? Ele vai falar claramente, isso é muito interessante, né? Pediu Daniel ao rei, que constituiu sobre os negócios da província. Então, o que quer dizer isso, irmãos? É que Daniel, quando ele assume o poder, ele vai passar a cuidar de quem é de Deus. Eles já estavam vivendo no exílio, eles já estavam ali aprisionados, mas o Senhor vai começar a mudar a situação. Deus começa a movimentar. Ó. Daniel, homem cheio de Deus, foi colocado como governador justo em Babilônia, onde o povo de Deus vivia em constante sofrimento. Através de sua influência no governo, Daniel pôde conseguir tratamento mais razoável ao povo de Deus. Deus sempre nos falando que quando um justo está no poder, o povo dele passa a viver melhor. Suas escolhas geram seus frutos. Que interessante isso, né? Que interessante, Daniel agora está sobre governador de toda a província da Babilônia. E o rei desse também vou te constituir governador. Tu vai comandar, tu é o maioral de todos, né, os videntes, de todos os sábios que tinha ali naquele lugar. Olha o que vai para a vida de Daniel. Olha a responsabilidade na vida desse jovem, que ele era um jovem. Olha, mas ele vai usar essa responsabilidade quando ele observa, Deus me colocou no poder. Deus, porque antes de o rei oferecer o governo, o poder, ele oferece roupas, ele oferece, né, joias, bens materiais a Daniel. Daniel não aceita, se recusa. Porque Daniel foi ali com o intuito de decifrar os sonhos e mostrar que o Deus dele era o maior que Deus de Nabucodonosor. Mas preste atenção que quando isso acontece, né, que ele recua, aí o rei diz assim, não, se fosse outro, queria até o reino, mas eu vou constituir a governador. E quando isso acontece, essa responsabilidade que está na vida de Daniel vai mudar o contexto da história. Vai ter sofrimento mais na frente? Vai! Todos nós sempre vamos ter sofrimento. Sempre vamos ser açoitados, sempre vamos ser perseguidos. Isso aí é fato, irmãos. Independente de qual é a posição que a gente ocupa. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa que ela é muito interessante. Você está entendendo por que todos esses homens que Deus colocou no governo foram pessoas que Deus escolhe justamente para cuidar da sua nação, justamente para cuidar do seu povo? Tem alguém que cuida de você?
O seu governo cuida de você? Quem está no poder está cuidando de você, está cuidando da tua família? Faça essa pergunta para você mesmo. Né? Agora, a Bíblia está nos dizendo que Daniel foi, né, nomeado a governador. E ele olha tudo que ele está passando com seus amigos. Olha o que ele olha e disse assim, não, eu não vou sozinho, não. Eu não vou melhorar sozinho, não. As coisas não vão ficar boas só para mim, não. Já levou os amigos junto. E ali todo o povo que estava em Babilônia, no exílio babilônico, todo o povo que foi levado ao cativo passa a ter um cuidado, né? Passa a ser cuidado diferente. Por quê? Porque Daniel vai trabalhar em cima disso. Daniel não foi colocado lá para ser rei só para ele estar lá com uma estátua. Ou só para ele, Sadraque e Abednego, ter conforto, não. Foi o propósito, foi o projeto de Deus, de constituir ele a governador, para que ele cuidasse do que era do Senhor. É assim que Deus quer fazer conosco. Deus quer colocar pessoas no poder, ou pessoas que já estão no poder, que é para cuidar do povo de Deus. Mas para isso precisamos, né, Deus sempre nos alerta, né, que quando um justo está no poder, quando o justo governa, todo o povo se alegra. Por que o povo se alegra quando o justo está no poder? Né? Quando alguém que é justa, o que é justo, irmão? Alguém que faz a justiça. Alguém que anda com retidão, alguém que não entra no poder para te roubar, alguém que não entra no poder para matar, alguém que não entra no poder para viver só das vidas boas e deixar o povo perecer do lado de fora. Não, o justo ele é diferente. O justo ele ama a justiça. O justo ele ama o bem. O justo ele quer fazer o bem. O justo ele quer cuidar de quem é justo também. Né? Então ele não forma uma panelinha, ele não forma um grupinho para cuidar só dos interesses dele. Ele entra para cuidar do interesse do céu, né? Então, né, que a gente possa entender, né? Aprender só aqui, né, falando de 1, 2, 3, 4 reis. Quatro governadores, 4 pessoas que Deus escolhe e coloca no poder. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Então, se falar de política é pecado, como que fica a palavra de Deus? Então, se todo mundo que entra na política vai para o inferno, como é que fica a palavra de Deus? O segredo, né, é não se corromper. Onde que Daniel estava? Na Babilônia. Daniel vai sofrer ali grandes consequências por ser obediente. Vai ser lançado na cova dos leões, vai ser lançado na fornalha de fogo. E outras perseguições que eles viviam ali dentro, ele e seus companheiros, todos que queriam obedecer. Só que Daniel se destaca, porque tinha pessoas ali que não tinham voz. Tinha pessoas ali que não tinham oportunidade de fala, e Daniel vai ser escolhido para falar em lugar delas. Daniel vai ser escolhido para lutar por elas. E como é que Daniel ia conseguir isso? Além da unção, além do chamado espiritual na vida de Daniel, Deus coloca ele em lugar de posição, em lugar ali onde ele estava, ele poderia tomar certas decisões que veio a se beneficiar o povo de Deus. É assim que Deus faz. Então sempre vai ter alguém que serve a Deus que vai querer entrar na política. Sempre vai ter alguém que vai se destacar, e isso não é errado, isso não é pecado. O conselho, né, das lideranças, o conselho dos mestres é aconselhar, é liderar, é ensinar para que não se corrompam. Né? Então que a gente possa ter uma igreja diferenciada no Brasil, né? Que a gente possa ter líderes aí que preparem os jovens, né? Que tem esse sonho, que tem esse chamado, esse desejo de um dia entrar na política, que esses líderes, que esses mestres aí, homens estudados, homens que conhecem Bíblia, homens que aplicam a verdade nas igrejas de Deus, prepare esses jovens para que eles cresçam, né, no conhecimento, cresçam na graça, no conhecimento, cresçam entendendo que assumir poder não é querer estar lá para brigar pelo que é seu, mas é para brigar pelo que é do povo. É para brigar por aquilo que beneficia quem sofre. Então a gente precisa acordar mais. Precisamos acordar mais, precisamos estar mais atento às coisas do Senhor. Então agora a gente vai para o próximo governador, que está no livro de Ageu, capítulo 1 e o verso 2. Ageu 1, verso 2, vai nos dizer assim:
Por isso que é bom, né, irmãos? A Bíblia, ela tem todo o respaldo para nós, né? Então, e sempre eu vou voltar a dizer de novo, leia todo o capítulo, né? Aqui de Daniel, a qual eu passei para você, que é Daniel, capítulo 2, né? Leia o capítulo inteiro, tá bom? Eu coloco só os versículos aqui, que é os versículos-chave, mas para você entender melhor, tá? Leia toda a história ali, que você vai compreender como foi isso, a história de Daniel. Então, aqui em Ageu, capítulo 1 e o verso 2 também, é um livro, né, só com 2 capítulos, então você consegue ler ele rapidinho, né? Vamos ver o que o Senhor fala, hein? Ageu 2, Ageu capítulo 1 e o verso 2 diz assim, ó. Fala agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, né, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória, e como verdes agora, não é esta casa nada a vossos olhos comparado com aquela, né? Agora, eu vou aqui, por isso que você lê todo o capítulo que você vai entender. Em outras traduções, né, que cada Bíblia tem uma tradução diferente. Deixa eu pegar aqui a minha outra Bíblia, que era onde eu estava fazendo meu estudo. Deixa eu ver para você aqui se ela tem outra tradução. Eu vou já te passar e explicar para você, né, dentro de todo o livro aqui de Ageu. Ageu 1, né? Eu quero ler aqui, eu marquei aqui somente um versículo, é Ageu, capítulo 1. Irmão, perdão, é capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 e o capítulo 2, você lê, tá bom? Deixa eu ler aqui o verso 14, do 1 ao 14, diz assim, ó. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, né? E aqui o capítulo 2, o verso 2 diz, fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então, para você entender melhor, você lê aí o capítulo 2, tá? E o capítulo 1. Você lê ele todinho que você vai compreender. Pois bem, né? Zorobabel é alguém também que pouca gente ouve falar dele, né, irmãos? Mas Zorobabel foi um homem também que teve esse chamado, né? Que foi escolhido pelo Senhor para governar, né, o povo de Judá, né? Ele foi governador da Judéia, que era a Judéia, a cidade ali, né, irmãos, eu vou colocar aqui, é como se fosse Belém e fosse ali Castanhal, que é uma cidade, município de Belém, né? Ficava ali no estado ali de Judá, né? Então é por isso que ele era governador de Judá. Ó, Zorobabel governou a cidade da Judéia após o exílio babilônico. Isso já após o exílio babilônico já tinha passado, né? E aí o povo já tinha sido solto, mas em decadência, né? Então ele vai governar. Liderou no governo, e o povo que retornou do exílio, ele reiniciou os sacrifícios do povo a Deus, reconstruiu o altar e liderou a reconstrução do templo no ano 516 a.C., né? Junto com ele, no governo também, governaram com ele também, estavam com ele o sumo sacerdote Josué, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Há uma grande importância quando o povo de Deus entende que o justo é importante. O plano de Deus para ajudar o povo do Senhor. Então, quando você lê todo o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai entender, né, que Zacarias, Josué era o sumo sacerdote, Ageu era o profeta, Zacarias, profeta, eles vão estar junto com Zorobabel no governo, tá bom, irmãos? Eles vão ser o braço direito ali de Zorobabel quando ele é ali designado a governador, né? Já após o exílio babilônico, ali o povo já tinha sido livre, mas estava em decadência. Então, o povo, quando volta da Babilônia, o povo passou muitos anos ali, irmãos. Então, quando o povo sai do cativo, né? Muitos
muitos até perderam a sua fé, muitos deixaram suas crenças, né? Muitos já não acreditavam mais, o povo já veio todo descabeceado, até porque foi uma nova geração dos que entraram no exílio babilônico, né? Que muita gente que entrou com idade morreu, não voltou mais, mas as crianças que ali entraram ainda crianças já cresceram e cresceram com mentes ali totalmente desfocadas de tudo que tinha sido antes. Então, quando o Senhor levanta Zorobabel, Zorobabel ele vem com essa importância. Então, quando ele pega o governo, a preocupação dele era interessante. Mas antes de eu te explicar, olha aqui, eu vou ler para você de novo, porque tem algo que é muito interessante aqui no verso 14, né? Que diz assim, ó, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, de Jeozadak, o sumo sacerdote, e o espírito. O que quer dizer suscitou? É que Deus derramou sobre a vida de Zorobabel, sobre a vida de Josadak, sobre a vida do sumo sacerdote, sobre a vida de Zacarias, sobre a vida de Ageu, né, irmãos? O Espírito de Deus se transbordava sobre eles. Então, por incrível que pareça, você em todos esses personagens aqui ao qual eu citei, todos eles eram cheios do Espírito de Deus, eram pessoas o quê? Cheias de Deus. Como é que você sabe que uma pessoa cheia de Deus é alguém que teme a Deus, alguém que fala de Deus? Porque quem não é cheio de Deus não vai falar de Deus. Quem não é cheio de Deus tem raiva do que a Bíblia menciona. Quem não é de Deus tem raiva de princípio. Quem não tem Deus no coração vai querer ter a palavra no coração. Quem não tem Deus no coração vai carregar princípio no coração. Quem não tem Deus no coração vai querer carregar a verdade no coração. Claro que não. Então ali o Senhor suscita o Espírito dele sobre essas pessoas, né, para que fossem capacitados a concluírem a boa obra. E aqui está dizendo, irmãos, que Zorobabel ele vai reconstruir, né? Ele reinicia, ele reconstrói, porque o povo estava destruído, o povo volta em decadência. E ali a primeira coisa que ele vai fazer é que ele reinicia o sacrifício. O que é isso? Ele baixa a ordem, ele decreta a ordem ali, né? Para que o povo voltasse a fazer sacrifício ao Senhor. Olha como é importante alguém que é da parte de Deus estar no governo. Olha como é importante alguém que se preocupa com o povo, porque ele poderia se preocupar só com ele. Ele já estava no poder, ele não tinha preocupação, ele não era nenhum profeta. Para que eu vou me preocupar? Não. Ele se alinha, porque um coração alinhado faz o que o céu quer. Um coração alinhado dentro de princípio, irmão, vai realizar aquilo que o Senhor quer. Então ele vai cumprir esse princípio. Então ele vai reiniciar o sacrifício, ele vai colocar o povo, né, para fazer, e ele vai reconstruir o altar. Porque o altar foi destruído, o altar onde o povo levava o sacrifício, onde o povo depositava o sacrifício, já tinha sido destruído, pois agora ele vai entrar para reconstruir. Olha a importância de nós sabermos escolher. Olha a importância de nós sabermos falar de política, porque quando eu conheço a política dentro da Bíblia, eu vou entender dentro da minha cultura, dentro do meu país, o que eu devo escolher para mim. Quem eu quero escolher que me governe, quem eu quero escolher que governe a minha cidade. Né? É claro que eu sei que isso aqui dá muita polêmica, principalmente a gente falar desse jeito, né? Eu sei que dá polêmica, mas é a Bíblia que está dizendo. Ah, a pessoa quiser fazer polêmica com a Bíblia aí é complicado, né, irmãos? Mas vamos lá, né? O tempo não nos espera e a gente aí... Agora vamos entrar... eu quero, antes de finalizar, eu quero deixar aqui para o final, né? Aqui também tem um governador, que é Pôncio Pilato, né? E tem um outro governador também. Vamos para Pôncio Pilato, vai, irmão? Mateus, capítulo 27. Então, preste atenção, viu? Um justo, quando governa, todo o povo se alegra, tá bom? Então, preste bem atenção. Tá? Não, se informe, né, sobre as coisas.
Não tome decisões precipitadas na sua vida. Não aceite panelas, não aceite rodinha de discussão com política quando você não entende política, mas se você entende de Bíblia, você passa a conhecer o que é necessário para você. Isso aqui não é para nós estudar, para a gente sair discutindo, ou ir falando e questionando, não, porque. Não, não é nada disso. Isso aqui é para nós aprender e para que nós aprenda a ter princípio de tomar nossas próprias decisões, como manda a Bíblia, tá bom? Tomar decisões dentro da Bíblia, com certeza, isso é fato, que o nosso futuro será muito melhor, né, irmãos? Então vamos agora para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus. Vamos ver o que fala lá em Mateus 27. Mateus 27 vai nos dizer assim, ó. Que Deus ele possa aí estar falando, tá bom com você, trazendo esse despertamento, né, no teu coração. Irmãos, eu coloquei o capítulo todo 27, né? Mas aí, por que o capítulo todo? Que é para poder você entender direitinho, tá bom, irmãos? Aí eu coloquei o capítulo todo 27, né, que fala sobre Pôncio Pilato, né? Aí aqui no verso 11 do capítulo 27, né, o contexto da minha Bíblia diz assim: Jesus perante Pilato, né? E Jesus foi posto perante o governador. E este interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Tu o dizes, né? Então é uma história já bastante conhecida, todos nós conhecemos, né? Quem foi Pôncio Pilato, o que ele fez, né? Qual foi o posicionamento dele. E a gente vai falar de um governo que ele é totalmente o oposto, né, de todos esses outros governos que a gente já mencionou aqui, né? Foi um governador na província, né, da Judéia, na província ali de Judá. Ele era romano, tá bom, irmãos? Ele era romano e comandava o governo na Judéia, Samaria, em Idumeia, e foi alguém que trouxe, né, os estandartes da imagem de César, fez com que houvesse, né, para que houvesse sobre as religiões, né, houvesse o que a divisão, a discussão, os debates, os problemas em questões religiosas, tá bom? Isso aí ele trouxe demais através do governo dele. Usou soldado romano para roubar dinheiro do templo, né? E tinha toda a autoridade para liberar Jesus, mas foi negligente e jogou Jesus na mão de todo o povo que queria matá-lo, né? Ele não foi um governador bom, né? Então, e nem teria como ser, né, irmãos? Ele já vinha ali da linhagem do povo romano, ele era romano, né? Então, o coração dele não tinha nada a ver com o coração justo, não tinha nada a ver com o coração cheio de Deus, né? Mas ele era governador, né? E é interessante que ele governava o povo de Judá, a cidade de Judeia, todo o território de Judá estava sob o domínio dele, mas ele estava sob o domínio do Império Romano, né? O Império Romano comandava na época tudo ali, né? Que já no Novo Testamento, né? Então a gente já sabe que ali o Império Romano ele passa a dominar, né, a nação. Então, só que interessante que ele, irmão, ele não governava, né, com bem, ele governava com coração mau, ele governava com coração cheio das vontades de destruição. Ele governa e ele é uma pessoa que quando ele chega com os estandartes, quando ele traz os estandartes para dentro de Judeia, ele induz, né, o povo a adorar César, o povo a olhar para César como um deus, né, com alguém superior, que César ele foi ali um imperador romano. Então ele ele começa a induzir na mente do povo, na mente da nação, e começa a trazer contrasversa. E o povo na época, o povo religioso, o povo judeu principalmente na época, começa a ver isso daí como algo ruim. Não era algo que trazia benefício para eles, não era algo que estava trazendo benefício bom. Então ele vai liderar, sabe, irmãos, com jeito brusco, ele não vai liderar com jeito bom. Então a gente precisa conhecer isso aí. Outra coisa, quando ele está perante Jesus, né, que Jesus é levado ali preso, né, ele tinha como soltar Jesus. A autoridade ali superior era dele. Mas como é que ele ia soltar Jesus se ele não estava preocupado com a inocência de Jesus? Para ele, tanto
fazia se Jesus era inocente, mesmo ele sabendo que Jesus era inocente, porque ele mesmo vai admitir, a própria esposa dele chega com ele e vai falar com ele, esse homem não fez nada, o que esse homem fez? Esse homem, ele é um justo, esse homem, ele é um profeta. Só que mesmo ele sabendo, o medo não permitiu, mas não era medo do povo, não, o medo da aparência. O medo de não mostrar para o povo que ele era um homem autoritário. Ele coloca na mão do povo, tanto que eu acho que você já assistiu o filme Paixão de Cristo, que mostra que ele pega e lava as mãos dele, fazendo o ato de dizendo, esse sangue não vai ser cobrado da minha mão. Claro que vai. Claro que vai. Porque ele poderia ter feito diferente, mas ele não fez. Porque ele era um governador de aparência. Ele era um governador que ele não era um governador que ele trabalhava para mostrar um trabalho. Ele liderava com aparência, com a posição, com status, sabe? Então ele queria mostrar para Roma, ele queria mostrar para os imperadores que ele tinha posição, que ele tinha palavra, e na verdade ele não tinha. E ele era um governador que ele ia totalmente contra os princípios de Deus. Quando João Batista vai pregar, né, que confronta ele e sua esposa, ali acontece algo interessante. Por quê? Porque ele já era governador, né? A esposa que ele tinha agora, ela era esposa do irmão dele, né? Tinha deixado o irmão dele para ficar com ele, você entendeu? Então ele está contra tudo aquilo que a Bíblia condena. Então, irmãos, aí a gente chega a se perguntar, como é que nós vamos escolher nossas lideranças quando eu escolho alguém que é contra a palavra, quando eu escolho alguém que vai o oposto da palavra, quando eu escolho alguém que vai o oposto dos princípios, quando eu escolho alguém que vai o oposto da verdade, quando eu escolho alguém que concorda com a morte, quando eu escolho alguém que concorda com a corrupção, quando eu escolho alguém que concorda com roubo, que concorda com as mentiras, com o engano. Irmãos, tem como as coisas funcionar bem? Tem como as coisas encaixar bem? Eu fico pensando, não sei, talvez desperte isso em você hoje, através desses governadores. Como que pode, irmãos, a gente escolher uma liderança para governar nós, sabe? Que está totalmente fora da Bíblia, dos preceitos bíblicos. Pilatos era assim, era um governador longe de princípio, era um governador que ele só queria viver de status, vivia só ostentando. Dentro de seu palácio, ele lá queria saber, irmãos, com quem estava certo ou errado. Ele sabia que Jesus estava certo, ele sabia que Jesus não tinha pecado, mas ele não tomou uma decisão, ele foi fraco. Né? Porque pessoas que vivem de status, que vivem de aparência, ela não decide pelo que é certo, ela decide pela aparência. Ele coloca para o povo decidir, e o povo queria matar Jesus, porque o povo religioso, que é os fariseus religiosos, os doutores da lei, como existe hoje também, pessoas que acham que Jesus só fala com quem está com gravata, que acham que Jesus só fala com quem está com vestido lá no pé, que acham que Jesus só fala com quem está em cima do altar. Cuidado! Esse povo foi que matou Jesus. O povo que achava que Jesus, por falar a verdade, confrontava a verdade que eles diziam ser. Confrontava a verdade com as leis, lei que nem eles cumpriam. A leis que eles sobrecarregavam o povo para cumprir, mas eles não cumpriam. Só que Pilatos vai querer mostrar para eles isso. Pilatos olha para eles assim, não, eu tenho que parecer bem aos olhos dos líderes, os homens poderosos aqui vão levar meu nome para Roma, vão dizer para Roma como é que... Ah, e aí ele ganhou nome, tanto que está mencionado dentro da Bíblia Sagrada o nome de Pilatos. Ele ganhou nome no meio do Império Romano porque crucificou Jesus e soltou Barrabás. Então, irmãos, tudo isso por quê? Porque é um governo com pessoas má, governo com pessoas que estão no governo, que tem um coração mau, que tem um coração cheio das mentiras, cheio de tudo que faz mal ao povo. Então, que nós possamos aí nos alertar. O homem que induz o povo a adorar outro homem, porque quando ele traz um estandarte com a imagem de César, é essa imagem que ele passa. É como se você saísse na rua da tua casa e tivesse várias imagens de um homem aí, para você ter que adorar ele. Não, a partir de hoje eu tenho que adorar, porque esse aqui ele faz isso, esse aqui ele faz aquilo. E tirar você da sua fé. Ele induzia o povo a isso. Então era um homem que governava fora dos princípios bíblicos. Governar dentro de princípio bíblico é uma coisa, governar fora de princípio bíblico, irmão, não tem nada de Deus. Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, vamos tomar vergonha na nossa cara. Vamos fazer a escolha certa. Vamos parar de estar discutindo. Vamos parar, porque tem gente, irmão, que idolatra demais.
Tem gente que diz, eu sou da direita, o outro, eu sou da esquerda, e querem brigar, querem se matar por causa disso. Não! Precisamos escolher pessoas boas, sim, para estar no governo. Pessoas que não matam outras pessoas. Pessoas que não são risco, né? Não põem em risco a vida de inocentes. São essas pessoas que nós temos que ter no governo. Agora tem pessoas que elas idolatram, tem pessoas que elas estão com um presidente, com um vereador, com um governador, com um deputado dentro do coração. Isso está errado. Isso está errado. Quando eu trago a política para dentro do meu coração, eu saio dos princípios. Ela tem que estar aqui na minha consciência. Eu tenho que ser consciente do que eu estou fazendo. Eu tenho que ser consciente do que eu estou decidindo. Eu tenho que ser consciente do que ele faz ou do que ela faz. Mas passou para o coração, entra a corrupção. E não é corrupção de dinheiro, porque tem gente que está no poder e tem político dentro do coração que ele não é corrupto no dinheiro. Ele é corrupto na idolatria. Ele idolatra. Ele briga, ele bate, levanta a bandeira. Né? Muitas das vezes não é levanta a Bíblia, mas levanta a bandeira do partido dele. Né? Então vamos para o próximo governador aqui. A gente vai para o governador, né, Félix, que é também um governador que está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e 24. Tá? Você lembra, de 4 governadores que eu falei, né, que eu mencionei. Um foi Neemias, Daniel, Zorobabel, né? O outro foi Gedalias, tá bom, irmãos? E José. Foram pessoas que governou mediante os princípios de Deus, né? Pessoas que foram chamadas para o governo, né? Pessoas que realmente eram para estar ali e fazer o que presta, né? Agora a gente já falou aqui de Pilatos, que foi um governador covarde, um governador corrupto, um governador interesseiro, um governador adúltero, um governador que estava ali fazendo tudo, tanto que ele vai, né, falar para Salomé, né, pergunta a ela o que ela deseja depois da pregação de João Batista. Ela deseja a cabeça de João Batista, né, e ali eles preparam todo o cenário para matar. Ele também poderia ter dito não, mas porque ele tinha dado a palavra dele perante a corte, né, onde eles estavam, ele deixa com que a cabeça de João Batista é levada numa bandeja. Então ele permite com que o homem de Deus seja morto. Não é diferente de hoje, viu? Abra teu olho para a política, tá bom? Abra teu olho que você vai entender. Tudo é bíblico, irmãos. Só nós que não acordamos para ver. Nós ainda não acordou, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e o verso 24. E o capítulo 24 também, viu, irmãos? Deixa eu ver aqui. Capítulo 23, no verso 24. O que diz aqui a palavra do Senhor? Deixa eu ver direito aqui, irmãos, que eu já me confundi. É Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e o verso 24, tá certo. Vou ler aqui, diz assim, ó. E mandou que providenciassem montaria para que Paulo montasse para levarem em segurança ao governador Félix, né? E o capítulo 24, tá bom, irmão? Que é Paulo perante Félix, governador. O que está acontecendo aqui? Quem foi Félix, né? Deixa para mim não ler todo o capítulo para você, né? Deixa eu te explicar aqui quem foi Félix. Félix, ele era um governador, ele era romano também, viu, da província. Ele era romano, mas ele governava a província da Judéia também. Félix era um governador corrupto que extorquia o povo e tentou tirar dinheiro de Paulo, né? Indo até Paulo, né? Ele chamava Paulo, conversava com Paulo quando Paulo estava preso, né? Para que pagasse ele, para que ele liberasse Paulo. Olha só, como já existe, né, de muito tempo a corrupção. Existem os governadores realmente corruptos, ó. Ele mostrava um governo razoável, mas havia muitos problemas internos. Mas vivia extorquindo a nação a favor de seu próprio benefício. Foi um governador injusto, né? Manteve Paulo preso por 2 anos, né? Paulo era inocente, mas ele queria manter sua prisão por posição. Queria agradar os líderes judeus,
que queriam matar Paulo, e foi um político corrupto e brutal, né, irmãos? Olha só. Então, Félix, né, depois você lê lá o capítulo 23, o capítulo 24 todinho, que você vai entender, tá bom? De Atos dos Apóstolos. Ele era corrupto, esse aqui nitidamente corrupto por causa do dinheiro. Ele já entrou no poder, o interesse dele era riqueza, o interesse dele era extorquir, o interesse dele era roubar, o interesse dele era destruir, né? E ele, irmãos, o que ele fazia? Você conhece esse tipo de pessoa, né? Existe muito isso aqui no Brasil, né? Tanto no meio político quanto no meio da nossa justiça. Alguém que está preso, ia lá no ouvido da pessoa que estava preso, extorquia, tu me dá tanto que eu te libero, tu me dá tanto que eu te libero. E ele tentou fazer isso com Paulo, porque ele manteve Paulo por 2 anos preso. E Paulo era inocente, só porque Paulo estava pregando a mensagem de Deus, mas para manter o que? A posição diante do povo, para manter os status como Pilatos, para manter uma aparência, para dizer que era um governador que fazia justiça, para dizer que era um governador que estava ali trabalhando. Mentira, não estava fazendo nada. Mantinha Paulo lá por aparência. Dentro desse texto, quando você lê o capítulo 23, 24, você vai ver que até a própria esposa dele, quando ela manda chamar Paulo, eles tiram Paulo da prisão, leva Paulo em um pátio particular, ali ela vai falar com Paulo, Paulo testifica ela reconhece que Paulo estava certo, ela vai até ele, ela conversa com ele, e ele vai o quê? Tentar extorquir Paulo para tirar Paulo da prisão. Mas Paulo não podia ser extorquido porque Paulo não se vendia. Paulo estava ali porque ele mantinha a verdade. Então foi esse governador, também era romano, viu? Era um governador de uma linhagem que odiava o povo de Deus. Então, irmãos, desde o princípio a gente já tem vivido isso. Governos que odeiam a palavra de Deus, governantes que odeiam o povo de Deus, governantes que querem destruir a verdade, que querem destruir a nação do Senhor. Como Pilatos, que também era romano. Como Félix, que também era de Roma, era mandado pelo Império Romano, e o Império Romano tudo que ele queria era destruir toda a nação que falasse de Jesus, queria matar todos os homens de Deus, como mataram João Batista, e como mataram Paulo depois, e como mataram Estevão, e como mataram todos os outros apóstolos, porque pegavam a palavra. Então ele era um governador corrupto, irmãos, ele mentia para o povo, ele vivia nas aparências. O governo dele estava todo destruído, todo quebrado, mas ele não aparentava isso para o povo. Ele cobria aqui com pano. Sabe aquele tipo de pecado? Que a pessoa está cheia de pecado, mas bota o tapete em cima e vive de aparência em cima dos altares, vive de aparência nos governos. Era assim que ele fazia. Aquele governador que na frente do povo, quando reunia todo o povo no pátio do palácio onde ele estava, todo mundo olha o governador bem vestido, falava até bonito, mas era corrupto, era mentiroso, ele era brutal, o coração dele era bruto, pessoas que faziam maldade, pessoas que matavam o povo de Deus, que prendia alguém só porque alguém estava pregando a verdade. Então, vamos acordar para isso. Então, talvez você está aí defendendo alguém que não defende a palavra. Talvez você está brigando por alguém que não briga pela palavra. Talvez você está defendendo alguém que não está nem aí para princípio, não está nem aí se pode roubar, se não pode roubar, se pode ser corrupto, se é pecado ou não. A igreja precisa se levantar em posicionamento. É por isso que eu volto a falar, cadê os líderes das igrejas? Cadê os homens, né, de Deus aí que na época da política ficam pedindo votos, pastores que não ensinam a igreja dentro da palavra, porque também estão se corrompendo. Já estão corruptos, não é nem só porque se aliou com político, porque Jeremias estava ali ao lado de quem estava na política, que era Gedalias. Zacarias e Ageu no lado de Zorobabel, mas não se corromperam, porque quem está na verdade não precisa se corromper. É porque eu tenho uma irmã que ela é vereadora, eu vou me corromper. Não, para! O fato de tu ter alguém na tua igreja que é um deputado, que é um prefeito, que é um político, e se ele é corrupto, você não é obrigado a se corromper, você tem que pregar para ele. É por isso que a liderança precisa preparar essa nova geração. Porque o que fez muitos de nós errar nas nossas escolhas foi a falta de ensino, a falta de destruir dentro da palavra de Deus, porque tudo está aqui. Tudo que nós estamos abordando está dentro da Bíblia. Como é que isso nunca foi falado no escudo de ensino? Como é que isso nunca foi dito numa reunião? Como é que isso nunca foi dito quando era a escola bíblica dominical?
Ah, mas é fácil fazer uma reunião. Olha, tu tem que votar no fulano. Olha, já foi comprado, é por isso que está querendo comprar o irmão. Mas quando nós pregamos a palavra vai despertar. A palavra vai nos despertar quem é que nós devemos escolher. A palavra vai despertar quem é que nós devemos colocar. Isso daí, irmãos, tem que ser aqui, ó. Sempre é bom lembrar que pessoas que não temem a Deus e nem têm o coração justo, jamais usará seu poder para beneficiar o povo de Deus. Lembre-se, sua escolha pode mudar seu futuro. Então vamos nos alertar, né? Vamos nos alertar, vamos realmente levantar a bandeira da verdade. Para de brigar por causa de bandeira, para de brigar por causa de camisa amarela ou camisa vermelha, para com isso. Né? A gente briga, irmãos, é pela verdade. Agora é certo que a gente está vivendo um caos nos dias atuais. Mas nós não pode culpar ninguém, nós vamos culpar quem? Culpar Deus? A gente escolhe para nós, irmãos, aquilo que vai ser fruto no nosso futuro. Então, pelo amor de Deus, que fica esse alerta, a partir de hoje, pare de estar discutindo. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus que vive nos altares. Pare de estar fazendo reuniãozinha, para de estar brigando, para de estar colocando indireta nos teus status, nas tuas redes sociais. Quando você vê alguma reportagem política, guarda os teus pensamentos, guarda o que você tem para falar, fala com Deus, te ajoelha, desabafa com ele. Senhor, hoje eu estou com raiva por causa daquele governo, por causa daquele político, por causa disso, o irmão que defendeu fulano. Vai lá com Deus, desabafa com ele, que as coisas vão melhorar quando a gente fizer isso. Porque nós estamos tanto levantando a bandeira da terra, estamos esquecendo de levantar a bandeira do céu, que é a bandeira da verdade, a bandeira de quem governa com lealdade, a bandeira de quem governa com princípio. Irmãos, eu fico encabulada de ver que tem pastores, homens, mulheres, missionários, pessoas dos altares, que estão em concordância com quem não está com concordância com a verdade. Sabe? Então, o que eu quero passar para você, para que a gente aprenda isso aqui, para que a gente entenda. Sabe, irmãos? Não tem como, irmãos, a gente estar do lado de alguém que quer matar um inocente. Não tem como a gente estar do lado de alguém que defende, irmão, a criminalidade. E talvez você vai pensar aí do outro lado e dizer assim, ela está falando isso porque ela é bolsonarista, que é a moda que pegou agora. É porque eu sou da Bíblia. É porque eu sou da verdade. É porque eu levanto a bandeira do céu. Não é por causa do Bolsonaro, não é por causa da bandeira do céu que eu levanto. É por causa da Bíblia que está me ensinando. É a Bíblia que está me exortando. É a Bíblia que está me direcionando. É a Bíblia que está dizendo qual é o tipo de governo que ela quer, que ela gosta, que ela aceita. Então, que eu e você possamos, a partir de hoje, aprender com Cristo e que a gente venha a entender. Então, eu espero que esse estudo ele tenha te ajudado. Irmãos, tinha muitos e outros, irmão, que eu poderia trazer. Mas, infelizmente, o tempo ele é muito curto para me abordar aqui muitos textos, né? Mas eu creio que isso aqui já despertou algo na tua mente. Eu creio que você vai examinar a Bíblia, examina. Não só ouve, vai lá, pega a tua Bíblia, vê todos os versículos que eu citei, vai lá e procura para ver se realmente está escrito na tua Bíblia isso, e que você vai descobrir. E você vai, a partir desse estudo, você vai aprender a tomar sua decisão. Você vai aprender a escolher quem vai te liderar. Você vai aprender a escolher quem vai te governar. E você não vai ser enganado. Mas se precisar, você estar brigando por causa de bandeira. Não vai precisar você brigar por causa de esquerda, por causa de direita. Acabou isso daí. Eu vou na Bíblia. Qual é que está do lado da Bíblia? Ou qual é que está do lado da verdade? Ou qual é que está fazendo aqui o que é certo? Qual é a chance que eu tenho desse governo aqui estar dentro da Bíblia? A chance que eu tenho daquele governo estar baseado na Bíblia? Então, eu vou por aqui. Naquele ali eu tenho 2% de chance. Esse aqui eu tenho 0. Eu vou naquele que eu tenho 2% de chance. Vai errar, vai falhar porque é ser humano, mas eu tenho 2% de chance. Então, eu vou nele. Então, que a gente possa aí ter entendido e que Deus ele abençoe. Deixe aí seu comentário, né? Nesse estudo, aquilo que você realmente entendeu. Tire suas dúvidas e que Deus ele venha esclarecer dentro da tua mente a partir de hoje. Seja aí um cidadão do céu, em primeiro lugar. Seja também um cidadão da terra. Saiba para quem você vai dar seu voto. E a partir de hoje, pelo amor de Deus, vamos acabar com essas discussões. Isso aí não vai levar nós a lugar nenhum. Não vai nos edificar. O que nos edifica é a
palavra que está sendo pregada. É ela que nos edifica, é ela que nos dá o caminho certo, é ela que nos dá a bússola certa. Então, que Deus ele venha te abençoar em nome de Jesus. Eu declaro que você e a sua casa será alcançada pelas bênçãos e pela misericórdia de Deus na tua vida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho.